Eu quero continuar aquilo que Deus vem nos falando desde sexta-feira. Nós queremos caminhar, nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Ontem de manhã eu falava sobre a felicidade a partir do Salmo 1, dizendo que tem 3 coisas que nos ensinaram errado e que por isso mesmo a gente não é feliz. A primeira coisa que nos ensinaram errado: a felicidade está fora de nós. Alguma coisa que eu ainda não tenho, e eu passo a vida inteira buscando ter o que eu não tenho. Segunda coisa errada que nos ensinaram a respeito da felicidade: a felicidade, por estar fora de mim, faz com que eu passe a minha vida agora temendo perder aquilo que eu tenho. Eu tenho medo de perder as pessoas, eu tenho medo de perder a minha fama, eu tenho medo de perder a minha saúde. Terceira coisa, como a felicidade está fora de mim, como eu tenho medo de perder aquilo que eu tenho, eu passo a evitar aquilo que eu não quero. E no entanto, hoje, a igreja nos apresenta como modelo a Sagrada Família de Nazaré: Maria, José e Jesus. E eu queria dizer logo de cara para você, do ponto de vista humano, a Sagrada Família é um fracasso completo, é um fracasso absoluto. E digo mais: 99% daqueles que se dizem católicos, apostólicos, romanos, na prática, jamais deseja seguir a Sagrada Família como modelo. O grande modelo de família, até mesmo para os que se dizem católicos, não tem absolutamente nada a ver com a Sagrada Família. E nós vamos entender por quê. Por isso eu queria propor a você, no início dessa tarde, final dessa manhã, nós queremos, para ser feliz, seguir os passos da Sagrada Família de Nazaré. Entrar no sagrado caminho dessa família. Agora, eu já disse antes 2 frases fortes. Primeira, e repito, porque foi muito bem pensado para poder dizer a vocês: do ponto de vista humano, a Sagrada Família é um fracasso completo e total. Segunda coisa, essa Sagrada Família, fracassada do ponto de vista humano, não é modelo para a grande maioria das pessoas. Por quê? Porque aí vem mais uma coisa errada que nos ensinaram sobre felicidade. Ensinaram para nós que a gente é feliz quando as pessoas nos aprovam. A pior de todas as drogas, que o Padre Jonas falou com muita propriedade hoje de manhã, a pior de todas as drogas não é a maconha, não é a cocaína, não é o crack é uma droga terrível. Depois, a hora que a pessoa dá uma baforada, de 3 a 8 segundos atinge o cérebro e já começa a comer o neurônio da pessoa. Com o tempo a pessoa fica completamente abobada, porque come o neurônio, come e não tem volta. O neurônio destruído é irreversível, não tem jeito. Mas a pior droga não é o crack. A pior droga não é o ice ou o êxtase, drogas atualíssimas. Não é nem o álcool e nem o cigarro. A pior droga é uma droga que está me e te nos viciando. Chama-se aprovação e reprovação. Quando nós somos viciados nessa droga, nós passamos a obedecer. E aí vem, por que nós obedecemos o mundo? Por que nós obedecemos o encardido? Porque a pessoa, quando está sob o efeito da droga, ela faz coisas absurdas, como o Gustavo, aquele menino que trucidou a avó, uma velhinha paralítica na cadeira de roda. A pessoa sob o efeito da droga, ela faz coisas
impossível de imaginar, inimaginável. E é por isso que nós também obedecemos ao encardido. Porque, e eu já disse, há uma pregação, inclusive há uma fita aí, com a pregação minha que tem esse tema. Quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente, concomitantemente, nós estamos obedecendo ao encardido. Nós sempre vamos obedecer a alguém. Ou obedecemos Deus, ou obedecemos o encardido e o mundo. Nós não temos escolha. E por que nós obedecemos o encardido? E por que nós obedecemos o mundo? Porque nós estamos viciados com essa droga chamada aprovação. E a droga da aprovação, que vem sendo ensinada para nós, pelos meios de comunicação, pela cultura, pela sociedade, desde criança, vai fazendo com que nos tornemos pessoas mascaradas, porque a nossa grande preocupação é o que os outros vão falar de mim. E é por isso que nós não queremos seguir a Santíssima Trindade, não queremos seguir a Sagrada Família, porque disse e tripito, é a terceira vez que falo, é uma família, humanamente falando, fracassada. Uma família que teve, do ponto de vista humano, decepção em cima de decepção. E nós não queremos. Nós precisamos da aprovação. Nós estamos dopados pela droga da aprovação, e a droga da aprovação faz com que eu viva atrás de aplauso. E muitos de nós, dentro da igreja, não muda muita coisa não. Também vive atrás de aplauso. Ah, porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas me detestem. Mas amem Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, só Ele. Não tem outro. Ah, padre, eu fiquei muito sentido com o senhor. Ficou? Azar. Agora, triste é quando a gente descobre que Deus está sentido com a gente. Nós não seguimos a palavra, nós não entramos nesse caminho, porque nós estamos atrás da aprovação e do aplauso. O que é felicidade? Todo mundo gostar de mim. Sabe qual é o único jeito de fazer com que todas as pessoas gostem de você? Você sendo completamente medíocre. Você viver a vida inteira para fazer a vontade dos outros, e nós nos viciamos nisso. Primeiro eu tenho que fazer a vontade do amiguinho, eu tenho que fazer a vontade do vizinho, eu tenho que fazer a vontade do namorado, e eu acabo fazendo a vontade do mundo. E eu não percebo que eu estou dopado. Gente, o elefante é um... Pronto. O elefante é um bicho imenso e muito forte. O elefante não sabe a força que ele tem. E como é que eles conseguem domar elefante num circo? Simples. Quando o elefante nasce, logo que ele está pequenininho, eles amarram um cabo de aço numa estaca fincada no chão. E o elefante fica o dia inteirinho amarrado. E além disso, aquele cabo de aço é feito com um nozinho próprio, e coloca isso nas partes mais sensíveis do elefante. Na tromba, por baixo da boca dele, em algumas regiões das pernas dele. Então, quando o elefante tenta se afastar para ir atrás da mãe dele, o que acontece? O nó fixa e dói. E quanto mais ele tenta se afastar, mais ele dói. E no outro dia amarra de novo o elefante, com o cabo de aço naquela estaca. E vai fazendo isso durante meses. E fala-se na memória do elefante exatamente por isso. Porque ele gravou, ele assimilou. Se tem uma coisa amarrada em mim, e eu tento me afastar dela, isso me machuca. E como o animal vive pelo instinto, ele não tenta mais se afastar. Então eles começam a diminuir a estaca e o cabo de aço. E quando o elefante já está bem treinado, levam-no para um circo. Amarram um barbante num cabo de vassoura
e ele não arreda o pé, porque ele está preso ali dentro. Porque ele foi treinado. A droga que ensinaram para ele é a aprovação. Pois nós estamos também hoje. Hoje o encardido pode economizar. Porque muitos de nós aqui, ele amarra com a tirinha de nada, com um barbantezinho podre, com uma imbira que não vale nada. Porque a prisão está aqui dentro de nós, aqui no nosso coração, aqui na nossa cabeça, aqui nos nossos olhos. E nós não enxergamos mais. E não sai. Uma vez um homem lá em Brusque, ele tem uma granja de galinha, que as galinhas de granja ficam lá 10, 12 galinhas, num fechadinho assim, numa gradezinha. E elas ficam lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A vida da galinha, 2 anos é uma eternidade. Fica fechadinha ali, botando ovo, comendo e botando ovo, comendo e botando ovo. O sujeito, para não ter prejuízo na granja, ele tem que ter uma produção pelo menos uns 80% mais ou menos. Se tiver 10 mil galinhas, ele tem que ter pelo menos aí uns 8 mil ovos por dia. Senão ele vai à falência. Aí o que acontece? Quando a galinha vai chegando aí pelos 2 anos, ela começa a diminuir a postura. E ele que conseguia 8 mil ovos, passa a 7, a 6, e se continuar assim, ele vai à falência. E como ele não está lá para olhar galinha por galinha, para saber qual é que está botando, qual é que não está botando. Então, quando chega aí por volta dos 2 anos de idade, o que eles fazem? Vendem todas as galinhas e coloca galinha nova. E vende galinha mais barata. Aí, como a gente vive em comunidade da Providência, a gente está sempre atrás do mais barato. Quando ficamos sabendo que ele está vendendo galinha a R$1, foi lá e mandamos comprar umas 200. A R$1, barato. Então eu falei, compra a galinha, ela é de granja, chega aqui, solta aí em casa, a gente trata ela com comida, deixa ela solta aí 1 mês, 1 mês e meio, ela perde aquele gosto de ração e vai ficar boa e nós vamos passar a bopar. Aí compra. Veio o caminhão, colocou 200 galinhas. Gente, aonde colocou, elas ficaram. Aí começou a chover. E as galinhas lá encarangadas. Aí chamei o Sandro e fomos nós dois empurrando a galinha. Mas vocês não imaginam o trabalho para levar aquelas 200 antas lá para cima. E você empurrava a galinha para sair da chuva. Olha, leva uns 15 dias. Aí a gente conseguiu levar a galinha e colocar ela embaixo lá de um galinheiro. Dia seguinte, ela estava lá. Você põe a comida lá e as olhas para comer. Ela morre de fome. Por quê? Porque 2 anos dentro de uma grade, aquela grade agora faz parte da cabeça da galinha. Ela continua imaginando que a grade está aqui na frente dela. E não tem mais grade. Mas como a grade está dentro dela, ela acredita e ela projeta, ela enxerga essa grade. Passado algum tempo, na beira da estrada, o rapaz vendendo galinha da Angola. Comprei 30. Tem umas 5 só lá em casa. Porque solta a galinha da Angola, a primeira coisa, ela já voa lá para cima da árvore, e vai para um lado e vai para o outro, sumiu metade. Ela é livre. Aí eu vejo, o encardido, ele quer nos transformar em galinha de granja, que só fica comendo a raçãozinha que ele dá todo dia e botando os ovinhos que ele quer. Nós passamos a reproduzir os ovos e chocamos esses ovos do encardido dia e noite. E não rompemos mais aquela gradezinha que está aqui dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. E por que nós carregamos essa cadeia? Porque nós temos medo de receber a reprovação social. Eu preciso ser aprovado. Então me ensinaram, eu preciso de aprovação, eu preciso de aplauso, eu preciso de apreço, eu preciso de sucesso, eu preciso de estabilidade, eu preciso de poder, eu preciso de segurança. E eu vou dizendo a vida inteira, eu preciso. E eu passo a vida inteirinha tentando conseguir preencher esse vazio. Mas esse vazio não preenche, porque o meu coração não pode ser preenchido por nada, nem por ninguém que esteja fora de mim. E será que eu quero seguir o fracasso da Sagrada Família?
Qual é a profissão de José? Carpinteiro. Vocês imaginam quando José ficou sabendo que ele ia ser o pai do Filho de Deus? Mais ainda, o anjo disse a ele: será responsabilidade sua registrar o menino. Você vai dar nome ao Filho de Deus. Qual é a primeira coisa que vocês acham, se fosse José, que você ia fazer? Um berço. Carpinteiro. Eu imagino que José foi imediatamente preparar a melhor madeira que ele tinha. E ele desenhou o berço. Ele deve ter riscado umas 30 vezes aquele berço. E começou a fazer aquele berço. Como Maria foi visitar Isabel, ficou 3 meses. Ele teve tempo suficiente, toda noite ele ficava, terminava o serviço dele, ele ia para casa, ficava lixando o berço, e caprichando, e fazendo umas bolinhas, e foi um negócio de balanço assim embaixo, para amarrar uma cordinha, para puxar o rapazinho quando estivesse chorando, né? Ele era o carpinteiro. A surpresa dele foi quando Maria voltasse, ele queria lhe mostrar o berço. E Maria, o que ele ficou fazendo lá na casa de Isabel? Crochê e tricô. Sim, senhora. Pois o servicinho à toa. Cuidar de uma senhora, de uma criança, de uma casa de pobre daquela, que tinha 3 pratos, 2 panelinhas lá, umas coisinhas à toa. Não tinha televisão para assistir. Maria, além de ficar fazendo, e a outra coisa, uma economia danada. Porque como o anjo já deu o ultrassom completo, falou: ei menino, ela só precisava fazer azulzinho. Não precisava fazer cor de rosa, né? Já economizou. Maria fez um enxovalzinho que era um espetáculo. Passou aqueles bicos assim, azuladinho e desenhado. Ela já sabia o nome dele, já pintava as iniciais assim. Não? Vocês acham que não, gente? As senhoras mais antigas aí, não faziam enxovalzinho? Que coisa bonita. Cortava aquele saco de estopa, né? De açúcar. Passava os bicos caprichados. Fazia o coeiro. Hoje não, hoje já compra aqueles quilos de fralda. Já vem a luva também, que é as luvas de plástico, para pôr a luva na hora de ele vai pegar aquela. Por isso que criança já desde pequenininho já não tem o cheiro da mãe. Maria caprichou. Maria fez um senhor enxoval. Além disso, o enxoval de Jesus teve um acrescento a mais. Criança cresce muito rápido. Como João Batista nasceu, em 3 meses o rapazinho já estava fortinho, já não servia mais sapatinho, já não servia mais o bonezinho, o coelhinho. Quando saiu da casa de Isabel, Santa Isabel já fez uma. E outra, Santa Isabel tinha demais. Porque quantos anos a coitada da velha estava esperando para ter um rapazinho. O que ela tinha, o que Santa Isabel tinha de enxoval é um absurdo. Ela deu mais da metade. Maria veio com 2 sacos enormes. Encheu o berço. Foi a primeira coisa que Deus aprontou com os 2? Quando Jesus nasceu. Ele que tinha o mais belo enxoval do mundo, foi enrolado em trapo. Ele que tinha, o pai dele tinha feito o berço mais lindo da Galileia, teve que dormir num coxo. Olha o fracasso. Imagina, se José e Maria ficassem preocupados com o que iam falar dele. Aliás, já começa na própria aceitação de José. Ele ia aceitar uma esposa grávida? Ele sabia que era por obra de Deus, mas se ele ficasse, graças a Deus que José não tinha essa droga, ele não tinha essa dependência de precisar da aprovação das pessoas, porque senão ele não teria aceito. A própria família de José ia falar o quê? Tenta imaginar a situação. A Sagrada Família é um fracasso humano. E no entanto, porque são felizes. Felizes os que obedecem ao Senhor e que andam em seus, mesmo quando esse caminho parece um absurdo. José e Maria sabiam que estava próximo a data do nascimento de Jesus?
Só se fossem irresponsáveis, e isso eles não eram. Porque se fossem responsáveis e soubesse que ia nascer em uma semana, ele iria fazer uma viagem daquela, atravessar deserto e tudo, para chegar lá na época do nascimento. Eles não sabiam. E não sabiam exatamente porque não tinha tido a participação humana. Veio de surpresa. Olha o fracasso de um pai e de uma mãe. Você, pai e mãe, que vive dizendo, eu quero dar o melhor para o meu filho. Maria e José, chamados a ser os pais de Jesus Cristo, o único Filho de Deus feito gente, foram irresponsáveis, segundo o mundo. Ficou lá em... E outra, nunca mais ele viu. Aquele beijo não se sabe quem usou. Talvez tenha sido um dos santos inocentes, não se sabe. O enxoval de Jesus não se sabe que fim levou. Alguém deve ter pego, porque eles abandonaram, ele foi embora. José foi embora às pressas. Ele já estava lá em Belém, do outro lado do país. E de lá ele teve que ir às pressas e foi para o Egito. Mas o que faz essa família ser a sagrada família de Nazaré? A qualidade número 1 dessa família. Porque é completamente obediente a Deus, a Sagrada Família é o modelo de alguém e de uma família completamente livre. Então a primeira grande liberdade de Maria e de José, liberdade em relação aos outros. Não se preocuparam com o que as pessoas diziam ou com o que as pessoas deixaram de dizer. Porque eles tinham uma fidelidade a Deus, eles queriam viver um projeto de Deus, queriam e de fato viveram. E quando se quer viver um projeto de Deus, preste atenção. Se a primeira grande característica da Sagrada Família, José, Maria e Jesus, são três completamente, cegamente obedientes a Deus, e portanto, segunda característica, são completamente livres. Terceira característica, porque romperam com os preconceitos e conceitos daquela sociedade, eles puderam ser guiados pelos anjos de Deus. Que coisa espetacular! Quando José teve problema, ele não escondeu o seu problema. Ele foi conversar com Deus em oração. E ele falou para Deus que ele estava em dúvida. Ele disse para Deus que ele estava numa situação difícil. Mas como ele era um homem justo, ele pensou em abandonar Maria. Oh, mas que justiça é essa que abandona? Exatamente por isso, porque se José tivesse abandonado Maria, a culpa recairia sobre ele e não ela. Ela seria preservada. E José nunca duvidou de Maria. Se ele tivesse duvidado de Maria, ele não pensaria em abandoná-la no silêncio. Ele não pensaria em abandoná-la em segredo. Se José tivesse duvidado de Maria, ele teria que cumprir a lei, porque ele era um homem justo. Justo significa aquele que vive de acordo com a palavra. José, para viver de acordo com a palavra, se duvidasse de Maria, tinha que levar Maria para Joaquim e Ana, os seus pais, e ser os primeiros a apedrejá-la. Ele não duvidou de Maria. Ele sabia que estava não diante de um problema, ele sabia que estava diante de um mistério. E diante de um mistério você se cala e abre o seu coração em Deus. E foi o que José fez. E por isso, porque o seu discernimento foi em Deus, ele pôde ter a assistência do anjo de Deus. Dos anjos de Deus. Aliás, a Sagrada Escritura é marcada pela presença dos anjos de Deus. São os anjos de Deus que iluminam o povo de Deus para que ele esteja firme no caminho. De dia, como, iluminando o guia, de noite como uma luz que guiava, que iluminava. É o anjo de Deus que vai buscar os verdadeiros companheiros para os seus filhos, como nós lemos no livro de Tobias. Quando Tobias teve que sair para exercer uma função para o seu pai Tobit invocou a presença do anjo de Deus, e o anjo Rafael acompanhou Tobias, trouxe ainda o remédio para curar a cegueira do pai, trouxe ainda o remédio para curar a
cegueira espiritual, a contaminação da sua futura esposa e transformou a sua vida. Muitos de nós nunca tivemos a companhia do nosso anjo da guarda, porque nós desobedecemos a Deus, porque nós obedecemos o encardido. E o anjo de muitas famílias é a televisão ligada dia e noite, nos programas mais esdrúxulos, mais absurdos, mais pornográficos que existem. Uma pessoa uma vez disse assim: padre, eu nunca sonhei com um anjo. Eu disse: minha filha, a gente sonha com aquilo que dorme. Se você não sonha com anjo, é porque não dorme com ele. Se você não sonha com Deus, é porque não dorme com ele. É porque dorme com o diabo de uma televisão ligada, com as músicas do mundo tocando até não poder mais. E por isso o seu sono é uma porcaria. José, porque dormia com Deus, o anjo de Deus vem lhe falar até em sonho. Se você não sonhou com Deus ainda, comece a dormir com ele. Ensine as crianças: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e com o Divino Espírito Santo. Ensine o seu filho: santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Amém. Ensine. Mas o que nós ensinamos? Quem acompanha nossas crianças vão para a escola com a mochilinha do Pokémon. Nossas crianças vão para a escola com a calça do Mickey. Nossas crianças vão para a escola com a camiseta da não sei quem, daquela outra cantora, e com a Maria Chiquinha da outra, e com a chinelinha da outra. Mas não vai com o anjo, porque ninguém dá aquilo que não tem. É triste. Quer seguir uma família fracassada? Família de Nazaré. Diante do mundo, imagine o que comentaram deles. Mas José não estava nem aí para isso. José, porque não dava ouvido para o que as pessoas diziam, ele podia dar ouvido para o que Deus diz. Se você quer dar ouvidos para o que Deus tem a lhe dizer, a primeira coisa é cerre os seus ouvidos para aquilo que a sociedade, principalmente essa sociedade hipócrita, que só vive na aparência, que só vive para o ter, que está nadando e morrendo na praia, que está se desestruturando. É preciso ter a coragem de fechar o ouvido e dizer: eu tenho que ser surdo. José fez exatamente isso. A fé de José não é uma fé cega, é uma fé que enxerga longe. Não é uma fé surda, é uma fé que escuta Deus até nos sonhos. E isso que era característica marcante em José, era também Maria. Maria também não aceitou passivamente Deus na sua vida. Maria questionou, Maria perguntou: como se fará isso? Eu não conheço homem, significa, eu ainda não tive nenhum relacionamento sexual com homem. Maria pergunta para Deus. E quem pergunta para Deus tem a resposta. Do mesmo jeito que quem pergunta para o encardido ganha a resposta. Aliás, o encardido é especialista em dar a resposta até sem você perguntar. Quanto mais você perguntar. Porque ele é enxerido. Jesus disse que ele se disfarça de passarinho. Olha, só no Brasil tem 7.000 espécies diferentes de passarinho. O encardido está lá em Mateus 13, em Marcos 4, que o encardido, ele se disfarça de passarinho para roubar a palavra de quem? De quem está à beira do caminho. Então não fique à beira do caminho, entra nesse caminho, entra nessa estrada. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família,
precisa de ti. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Crê na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. É na força do amor que tudo pode mudar. Pode mudar. Ama a tua família, o amor vencerá. Como foi feliz a Santa Família de Nazaré, a tua também será se tiveres fé. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o